Louvado seja o nome de Jesus. Vamos chegando, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma noite maravilhosa pela qual viemos expor à disposição dos irmãos mais uma live para a glória de Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Esperando alguém chegar para nós dar início a nossa live desta noite. Glória a Deus. Nesta oportunidade eu quero saudar a todos com a santa e bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é Senhor em cima nos céus, embaixo na terra. Graças a Deus. Malore, Loren, bem-vindo. Paz do Senhor, minha querida. Deus abençoa. Muito bem-vinda a mais uma live. Hoje nós fomos frustrados dos nossos cultos, né? Então, fui despertado para deixar aqui uma palavra de reflexão para os amados irmãos que estão aí do outro lado. Todos sois bem-vindos. Ao ouvir esta mensagem, deixa aí o seu joinha, se inscreva nesse canal Somando as Ideias, né? Que depois será levado para o canal Somando as Ideias, essa mensagem. E compartilha, para que essa mensagem possa alcançar mais corações, não é isso? Possa preencher mais corações que necessitam. Nosso irmão André, Simar, Gasparini, Deus abençoa poderosamente, continua abençoando poderosamente. José Antônio Marques, né? Deus continua abençoando mais, Pai do Senhor, meu amado, continua abençoando mais. Glória a Deus. Vamos deixar os irmãos chegar um pouco mais para nós darmos início nesta mensagem de hoje. Quero externar gratidão por estar com os irmãos mais uma vez, né? Quero já de antemão agradecer a todos os irmãos que estão presentes, que estão aí chegando. Todos são cordialmente bem-vindos para juntos somarmos as ideias, né? Graças a Deus pela vida de cada irmão. Quero saudar os irmãos da igreja Assembleia de Deus Ministério Graça e União, de onde estou fazendo parte. Graças a Deus. Ministério novo que está aí lutando com o único objetivo de ajudar os demais ministérios no crescimento do reino de Deus, que tudo que importa não são as organizações, são o reino de Deus. E nós, como organização, Assembleia de Deus Ministério Graça e União, estamos também trabalhando para que essa seja também um pivô para ajudar no crescimento do reino de Deus, que é o que interessa. Muito bem-vindos, irmãos. Pastor Reinaldo Alves, nosso pastor presidente, São Paulo, paz do Senhor, meu querido. Pastor Samuel, vice-presidente, paz do Senhor. Todos os demais irmãos. Nosso irmão Bruno lá também, em Guarulhos, e Nazaré Paulista, região Nazaré Paulista também, nosso trabalho. Também saudar os irmãos de Atílio Silvano, Cercadinhos, Capela do Alto, Esperozinho, Araçá da Serra, com seus respectivos pastores, dirigentes e os demais irmãos que lá cooperam para o crescimento desta grande e maravilhosa obra. Hoje queremos deixar aqui uma palavra bastante conhecida para os irmãos, porque eu acredito que não existe palavra estranha para aqueles que lê a Bíblia. E depois, numa infinidade de pregadores maravilhosos que temos no YouTube, na internet, né? Aqueles que nós temos ouvidos diariamente também no nosso dia a dia.
temos uma infinidade de homens e mulheres que pregam a palavra de Deus, então não tem nada encantador, nada de descobrir, ainda mais um pobre leigo igual eu, né? Quero simplesmente compartilhar aqui, por isso que nosso canal é canal Somando as Ideias, porque aquilo que falta em mim, certamente você há de inteirar. Eu gosto de pregar para pessoas sábias, porque o sábio é aquele que vê que a gente errou e entende o jeito certo. Agora, quando prega para ignorante é difícil, porque quando a gente erra, ele aprende errado, e o que diz que alguém errou também não sabe ensinar o certo. Não é verdade? Deus abençoe a todos. O tema que quero abordar nesta noite com os irmãos é: não sabemos o que Deus faz e nem por que faz. Mas é bem claro que nós também não precisamos saber como Deus está operando e por que está operando, né? O certo é que, confiando em Deus, nós vamos usufruir da bênção que esperamos, porque o que se entende em Isaías 64, verso 4, é que temos um Deus que está além da audição humana, como também da visão, da percepção humana, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. E se de uma forma ou de outra, com muita fé, ou com a fé média ou mínima, se estamos esperando em Deus, com certeza, o que for de recebermos nesta terra, nós iremos receber, se bem que todas as bênçãos desta terra não se deve nos amarrar nela, visto que o foco de todo cristão é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador, o qual, mediante as coisas que está sucedendo, parece não demorar vir para arrebatar aqueles que estão interessados a desfrutar de uma vida infalível e gloriosa, que eu acredito ser a esperança de todos os salvos em todas as denominações. Por falar em todas as denominações, eu estendo meu abraço e a saudação a todos os irmãos de todas as outras denominações, de todos os outros ministérios. Deus o abençoe poderosamente e todos são cordialmente bem-vindos a somar as ideias nessa live. O texto que gostaria de ler para discorrer a nossa linha de raciocínio, um pensamento aqui com os irmãos, eu escolhi do patriarca Jó, no capítulo 37, verso 5, que diz: porventura sabe tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? E baseado também no capítulo 13 e versículo 7 de João, evangelho que escreveu João, que diz: respondendo-lhe Jesus, disse-lhe, respondendo Jesus, disse-lhe: o que faço não sabe tu agora, mas tu o saberá depois. Baseado nesses dois versículos da Bíblia, um do Antigo Testamento, Jó 37, versículo 15, como João 13, verso 7, nós queremos aqui trazer ao coração dos irmãos uma soma de ideias. E eu coloquei aqui esse tema, que já disse aos irmãos, que diz: não sabemos o que Deus faz e nem por que faz. O homem ignora a maneira com que Deus opera, com que Deus faz. E quando achamos demorado a bênção chegar em nossa vida, não sabemos o que Deus está fazendo e como está fazendo. E às vezes nem por que está fazendo. Com que esta demora venha nos trazer alguns desconfortos espirituais, trazendo a nossa fé se tornar mais raquítica e aumentar a nossa áurea preocupação.
Mas eu coloquei aqui umas linhas introdutórias para apresentar o assunto desta noite, desta live, dizendo geralmente ou quase sempre são das tuas dificuldades ou das nossas dificuldades que Deus vai tirar aquilo que vai servir de alegria para nós, tanto como para Ele. Deus permite suas dificuldades, ou as nossas dificuldades, para dar a nós, além daquilo que nós desejamos, ou de que você deseja. Deus opera como quer e em tudo que quer. Embora tenha usado uma infinidade de homens que são frutos que vieram da facilidade assim, na nossa linha de raciocínio, no entanto, todos os que lhe parece ser de sua utilidade surgiram dentre as mais grandes dificuldades. Deus tem usado uma infinidade de servos e servas que nasceram na sua alta normalidade. Mas, no meu ponto de vista, os homens de vulto extraordinário na Bíblia Sagrada, houve uma porcentagem dessas pessoas que o seu nascimento surgiu de ventre estéril. Já começou a dificuldade na própria mãe. É importante observarmos essas questões na Bíblia e assim nós podemos estar quietos quanto à forma que Deus veio operar em nossa vida. A Bíblia Sagrada diz no Salmo 40 que não basta ter a habilidade ou a capacidade ou a humildade de esperar, mas exigem que esperamos com paciência. Portanto, eu quero nesta noite citar aqui alguns homens, e não quero ser muito extensivo nessa live, a fim de que não seja também difícil para os irmãos ouvir bastante tempo, né? Não torna-se dificultoso ou cansativo para os irmãos. Mas quero deixar aqui a minha breve reflexão, baseada nesses dois versículos. Quando Pedro vê que Jesus se aproxima para lavar os seus pés, Pedro recusa. Jesus então disse esse versículo dizendo: o que eu faço? Você não sabe agora, mas você vai saber depois. Então, é claro que nós não estamos sabendo que nesse momento Jesus está fazendo. Talvez você esteja aí do outro lado angustiado, aflito, acorrentado de tantas dificuldades, e possa estar perguntando: onde está Deus? Não diga isso, porque você não sabe o que Deus está fazendo. E essa demora, você também não entende por que está fazendo. Deus faz como quer e tudo o que quer. E, e é de grande argumentação dos sábios que também ele opera como quer. E baseado aqui no patriarca Jó, que diz: sabe tu como opera, como Deus opera? A gente não sabe como Deus opera, e por que opera, e como opera. Mas sabemos que é um Deus que opera, pois a sua palavra já diz, como eu disse aqui no início, que ele trabalha para aquele que nele espera. O certo é que muitas das vezes a dificuldade pode ser do alto interesse do próprio Deus, como disse aqui. Não sabemos o que faz, nem por que faz. Geralmente ou quase sempre, Deus se utiliza das nossas próprias dificuldades, ou permite que nós tenhamos dificuldade, para dessa dificuldade tirar algo que não só interessa a nós, mas que interessa a Ele também. É como se você orasse tanto e Deus fizesse a tua vontade na primeira oração que você fizesse. Você contaria a bênção rapidamente, com muito júbilo,
Porque você orou e Deus ouviu a sua oração. Então você corre contra a bênção. Mas quando você ora e a bênção não aparece, geralmente nós não contamos isso como bênção. Porque não estamos interessados que a nossa oração faça a vontade de Deus. Estamos interessados que a nossa oração faça a nossa vontade. E esquecemos que a oração que não faz a nossa vontade está fazendo a de Deus. Uma vez que Deus não é surdo, Deus ouve e nos entende. E é capaz de entender o que os nossos pensamentos, como diz o Salmo 139, que antes que haja uma palavra na nossa língua, Ele sabe, de longe conhece o nosso pensamento. Como Jesus o ensinou na oração do Pai Nosso. Como Ele diz no capítulo 9, versículo 6, ou no capítulo 8, versículo 6, ou 6 e 8, se não for de memória, que antes que nós abramos as nossas bocas, o Senhor sabe tudo que nos é mistério. Então é importante observar isso. Deus sabe tudo que nos é mistério. Ele sabe tudo que nos é necessário antes que abramos a nossa boca. Então, se estamos orando a Deus, é só confiar e esperar. Eu deixei aqui algum exemplo sobre questões de dificuldade. Deus queria formar um povo para ser o seu berço messiânico. E desse povo Deus chamou lá de Ur, Abraão. Ele promete-lhe um filho. Desde que Deus prometeu esse filho a Abraão, eu acho que Abraão chegou em casa e contou para Sara. E ambos esperavam esse dia. Eu acho que já se entrosaram rapidamente, né? Já planejando em cima daquilo que Deus havia prometido. Mas a demora foi de 25 anos. Aos 10 anos de espera, parece que Sara entendeu que talvez Abraão tivesse cometido um equívoco e que Deus não tinha prometido nada e desadiantaram a promessa e deu a coisa tudo errado. As confusões do mundo hoje são esse adiantamento de Abraão e Sara. O qual a bênção estava por vir ainda depois disso, quase 14 anos aproximadamente. Então, nós observamos que toda essa questão de Abraão e Sara adiantar a promessa não foi realmente um erro de rebeldia a Deus, mas o desejo, a ansiedade de tê-los, esse filho da promessa. Só que Deus deixou bem claro que, quando Deus retorna a falar com Abraão no capítulo 17, Deus diz, não é de você que procederá o filho, mas de Sara. Que sendo de Abraão, podia ser de qualquer mulher, mas o que acontece é que era de Sara, Sara que lhe daria o filho. Então o que eu quero chegar à conclusão é que, enquanto Abraão e Sara desejavam ansiosamente ter este filho, Deus não estava pensando em dar-lhe um filho. Deus estava pensando em dar-lhe uma nação. Porque Sara era estéril. E como é que Deus chama uma mulher estéril para gerar um filho que seria bendita as nações nele? É claro que essa promessa, ela se refere literalmente a Isaac, mas é uma figura de Jesus Cristo, que somente em Jesus poderá a bênção em todas as famílias da terra. Mas Isaac era um antitipo de Jesus. Então note bem que, enquanto Abraão estava ansioso, com Sara esperando um filho, Deus estava muito além, porque enquanto Abraão queria um filho, Deus queria uma nação, queria um berço messiânico. E aí é necessário que você deve esperar, consagrar e orar o tanto que precisa para tê-los. Sara não foi mãe de Isaac, Sara foi mãe da nação hebraica e mãe de todos nós pela fé. Abraão não foi pai de Isaac, foi pai das nações. Então o que Deus tem para você, para arrancar da tua dificuldade, é aquilo que vai satisfazer você e ele. Porque se fosse somente um filho, alegraria você, alegraria Abraão e alegraria Sara, mas consistia somente na alegria do casal. E serviria muito bem para eles, mas Deus está pensando muito alto em relação ao Abraão. Porque tudo que eles queriam, almejavam, era um filho. Só que Deus esperava uma nação e Deus queria uma nação. Em outras palavras, dessa dificuldade de ter um filho, Deus está arrancando não só um filho, uma nação. Hoje Abraão
ele não é pai, ele continua gerando filho até hoje pela fé. É isso que Deus queria. Aí a pergunta de Jó, sabe tu como Deus opera? Arranca as luzes, o relâmpago da nuvem. E o que Jesus disse para Pedro, que nós queremos pegar, esticar esse versículo aí também na nossa memorização, né? Dizendo aí também que o que faço não sabe agora, mas saberá mais tarde. Porque Abraão já partiu para a eternidade até hoje, mas até hoje está gerando filho Abraão. Porque Gálatas 6, versículo 3, 3, versículo 9, diz que todos que são da fé são crentes como crente Abraão. Note bem. Então a primeira coisa que veio foi Abraão. Depois logo surge então a Rebeca, gestante, preocupada com o sintoma que sentia, procura a Deus, e Deus diz que havia duas nações brigando dentro dela. E é importante observar que Rebeca também era estéril. No capítulo 26 de Gênesis, 25 ou 26, não foi a memória, Isaac orou por sua mulher 20 anos para que ela concebesse. E quando concebeu, teve esse sintoma. Agora, o que Deus não precisava era do Esaú, que não tinha interesse na primogenitura. Porque enquanto ela esperava um filho, Deus esperava um projetor, Deus esperava um homem que desse continuidade no crescimento ou na formação do berço messiânico. E Deus está precisando de um homem que fosse pai de 12 patriarcas para formar o berço messiânico. E para isso, Deus não precisava do Esaú, que desconsiderava arcar com essa situação, rejeitando a bênção da primogenitura. Então Deus escolheu a Jacó. Então, vê que os pensamentos de Deus é muito longe, muito alto. Como diz Isaías no capítulo 55, versículo 9 e 10, os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. E isso nos causa preocupação, porque nós não sabemos como Deus está operando e como está operando. Nós não sabemos. E isso nos inquietamos. Mas a mensagem para o teu coração é esta: descanse no Senhor. Se você está servindo a Deus, está orando a Deus, buscando a Deus, não se preocupa, Deus está trabalhando para a realização dos seus sonhos. É bem claro que o seu sonho não deve ser maior do que herdar a vida eterna em Cristo Jesus e subir no arrebatamento. Mas enquanto vivemos aqui no parâmetro chamado nascer e morrer, todas as bênçãos que for nossa, espera no Senhor. Deus trabalha para aquele que nele espera. Está entendendo? Então Deus coloca essa palavra no meu coração para somar as ideias com você. O terceiro ponto que quero deixar aqui é a formação do berço messiânico de Jacó, que veio Abraão, Isaac, filho de uma mãe estéril. Jacó, filho de uma mãe estéril. E depois vem Raquel, que deseja ter um filho, briga com Jacó, diz que se Jacó não desse filho para ela, ela morreria. E Jacó então indigna-se com ela, repreende, diz para ela: acho que eu estou no lugar de Deus para que fechou a tua mara, quem sou eu para abrir? Não sou culpado disso. E isso mostra a ansiedade de querer ser mãe. Só que ela precisava de um filho, ela queria um filho para romper com a sua vergonha. Porque era assim que era taxada uma mulher que não frutificava no passado. Só que enquanto Raquel desejava ter um filho, Deus desejava ter um governador. Porque ele havia falado para Abraão que a sua geração seria peregrina em terra estranha por 400 anos. Estava aproximando dessa promessa. E Raquel quer porque quer um filho. E Deus diz: aguarda um pouco, esse filho que você quer será um governador do Egito. Não será qualquer filho que você vai ter para preencher o seu desejo, o seu requisito. Eu quero que você tenha um filho que esse alegrará você por tê-lo,
e alegrará eu, porque enquanto você está tendo um filho, eu estou tendo um governador em quem colocarei os meus projetos na vida dele como sonho e realizar-se-á. Como você vê mais tarde, ele foi o governador do Egito, e como governador do Egito, ele poupou aquele povo que estava iniciando para seu berço messiânico, de onde surgiria o Cristo, para cumprir o que o profeta Isaías disse, que seria pouco dar o seu filho para a salvação da casa de Jacó, mas seria também ele luz para os gentios. Então Deus está pensando muito além da nossa imaginação. Se servimos a Deus, estamos esperando uma bênção, e estiver demorando, estiver embaraçado para que não saia essa bênção, descansa através dessa mensagem, ouvindo essa mensagem. Deus está pensando coisa grande a teu respeito. Está cumprindo coisas que alegrará não só você, mas Deus terá prazer também na tua bênção. E portanto, esta mensagem eu quero que você saiba de uma coisa. Você não sabe como Deus opera. Também não sabe agora, mas mais tarde você vai saber. Mais tarde, quando concluir a bênção de Deus na tua vida, aquilo que você espera, então você glorificará a Deus muito mais por aquilo que você recebeu. E viu que Deus tirou da sua dificuldade aquilo que é muito mais do que aquilo que você desejava. Porque o que você desejava serviria para você. Mas dessa dificuldade Deus tirou aquilo que alegrou o teu coração e serviu para ele também. Então sempre os homens que trouxeram o berço messiânico, que Deus trabalhou por meio deles, foram os vultos maiores, e esses homens, todos saíram do ventre estéril. Em outras palavras, é de onde não tinha que Deus fez nascer, de onde não tinha condições que apareceu. Também você está aqui se achando incondicional, você não tem condições nenhuma de ter o que você deseja, você está até desanimando, mas ouvindo essa mensagem não desanima. Persiste, vai em frente, porque você não sabe como Deus está operando. Não vai perder coisa grande enquanto você se luta com coisa pequena. Deixa Deus fazer. Ele sabe como está operando, você não sabe. Você só saberá mais tarde. Agora, aquieta, descanse no Senhor e deixa Deus concluir o seu trabalho. Vamos lá. No índice 4, eu quero falar aqui da mãe de Sansão. A alegria que essa mulher manifestou, a mulher de Manoá, quando Israel estava sendo escravizado já por alguns anos na mão dos filisteus. Hoje aparece esta mulher, a alegria que ela transmite significa que ela esperava, tanto ela como seu esposo, esperava tanto um filho que ela correu dizer ao esposo, e o esposo já invocou o Senhor para que retornasse esse anjo, para que ele pudesse ouvir também da boca do anjo aquilo que a sua mulher lhe havia contado. E o anjo aparece e dá toda a normalidade, como seria esse menino nazireu de Deus, porque enquanto ela queria um filho, Deus queria um libertador para o povo de Israel que estava escravizado nas mãos dos filisteus. É bem claro que aquilo que Deus operou neles, nem depois que nasceu eles entenderam. Porque quando eles invocam com Sansão, porque buscou mulher filisteia, a Bíblia está narrando com muita clareza, porque eles não sabiam que isto vinha de Deus. Deus estava trazendo não um filho para Manoá, mas um libertador de Israel. Então, aquieta e espera no Senhor. A quinta parte que eu quero deixar aqui é sobre Ana. Esta mulher, uma mulher que invocava a Deus. Apesar dos insultos que ela recebia da sua concorrente, da mulher, da Penina, mulher de Elcana. Apesar dos insultos, mesmo assim, ela nunca deixou de estar em Siló, anualmente oferecendo ao Senhor sacrifício com a família e buscando em Deus o desejo do seu coração. Ela não desistiu. Parece entender que Deus sabia da santidade dela, do esforço dela, da comunhão e da intimidade que tinha com Deus.
e das calúnias e opressão que ela sofria da Penina, a outra esposa de Eucana. Mas ela está ali diante de Deus, até que aprove um dia, na maior acusação do sacerdote ali com ela, foi dessa acusação que surgiu a palavra de promessa: vai e Deus conceda segundo o desejo do teu coração. Ela creu nesta palavra. E diz a Bíblia que desde então ela foi embora e o seu coração, e ela alimentou, e o seu semblante não era mais triste, porque ela já recebeu na sua impossibilidade uma promessa de alegria. Então se observa que esta é a maneira que Deus trabalha. Por quê? Porque o sacerdócio Eli, por causa da rebelião, por causa da rebeldia de Ofni e Finéia, filho de Eli, Deus tinha rompido a casa, o sacerdócio da casa de Eli, estava entregando a outro. E aí surge a questão: por que Deus demorou tanto da bênção para Ana ser uma mulher consagrada e que buscava ele? É porque enquanto Ana pedia um filho para Deus, Deus estava precisando de um sacerdote. O que Deus está dizendo assim: esse filho que você quer vai preencher a sua alegria e a minha também. Quando Ana oferece o filho para Deus, é isso que Deus queria. Diz: este é o sacerdote que eu quero, e depois os filhos eu vou te dar. Está entendendo? Que enquanto Ana esperava um filho, era tudo que ele queria, era um filho, mas Deus queria um sacerdote. E para dar aquilo que Deus se alegra também, é claro que tem que vir de uma dificuldade, onde se ora, e não desiste. É porque é ali que vai sair a bênção, que você será alegre, que você se alegrará, e que fará também aquilo que Deus terá prazer. Está entendendo? Então se você está orando, está buscando, e as coisas para que não vai, não desista, continua com essa palavra que você está ouvindo. Creia que nessa coisa pequena que você está tendo aí, que já chegou até ver em condições que você não vai conseguir mais, creia que desta coisa aí Deus está criando coisa grande. Você vai ter não só o que você deseja, mas muito mais, porque aquilo que você deseja vai preencher o seu coração e vai ser alegria para o Deus que vai lhe dar. A sexta parte que quero deixar aqui também é sobre Isabel. Quando o anjo parece a Zacarias, o sumo sacerdote do ano, que fazia oferenda para receber o perdão do pecado de Israel, o anjo aparece e disse uma palavra que eu guardo. Diz assim: o Senhor ouviu a tua oração. Agora eu pergunto: que oração? Quantas vezes oraram para ter filho? Mas diz que Isabel também era estéril. E agora não era só estéril, mas avançada de idade. Porque talvez aquele filho que ele tanto pediu, que não conseguiu, Deus disse: tem um pouco de tempo. A promessa vai chegar. O que vocês desejam vai ser concluído. Eu já ouvi a sua oração, mas no tempo certo eu vou dar. Porque esse filho que vocês querem é o precursor que eu desejo, que representará o meu filho, vim para aplanar o caminho. Ele tem uma grande missão que vocês não sabem. E como alegrou Isabel, e como alegrou Zacarias, que até duvidou e ficou mudo por 9 meses, como alegrou as nações da época, como foi um avivamento tão glorioso naqueles dias, trazido pelo poder do Espírito Santo. Quanto pode alegrar o homem que estaria preparando o caminho e que logo mais batizaria o nosso Salvador nas águas para concluir a missão pelo qual veio fazer. Eu gostaria que você se preparasse o seu coração. Eu quero concluir dizendo assim, que você não sabe o que Deus está fazendo e nem como está fazendo, mas tenha certeza que partindo de Deus, o que está fazendo é coisa boa e vai chegar no seu coração. Não desista, porque da tua dificuldade Deus vai tirar algo que vai alegrar você e vai alegrar ele também, Então observa esses textos que eu tenho dito aqui, reflete, leia com atenção, como é que eu estou aqui bastante resumido, né? Estou aqui bastante resumido, não estou aqui usando minúcia para declarações mais importantes. Estou deixando aqui só, como diz aqui, uma fagulha desse pensamento, para que você trabalhe sobre isso e leia a Bíblia. E saiba que da tua dificuldade,
Deus tem coisa grande para tirar. Como da dificuldade dele, que não teria condições nem de ter um filho, Deus deu uma nação. Aquela mulher que não tinha nem condições de ter um filho, Deus tirou dele um governador do Egito. Bom, enfim, você já viu a mensagem. Eu só quero fazer uma oração com você agora. E que você creia e aquieta e espere no Senhor teu Deus. Nosso grande Deus e eterno Pai. Eu sei que muitos estão do outro lado ouvindo esta mensagem. Gostaria que todos quantos participarão desta mensagem, que estão participando agora e participarão mais tarde no YouTube, também, Senhor meu Deus, no canal chamado Somando as Ideias, que possa preencher o requisito dos corações, possa ver quietação nos corações dos que servem a Deus, sabendo que todas as promessas, além do arrebatamento da igreja, de estar contigo eternamente, todas as promessas que for nossas nessa terra, seremos abençoadas por ela. Pai, abençoa esta mulher, esta jovem, este jovem. Abençoa, Senhor meu Deus, esse casal, esta família. Abençoa todos os teus filhos em todas as denominações e aqueles que podem, Senhor meu Deus, receber esta palavra por fé. Eu nada sou, nada posso, mas o Senhor é o Todo-Poderoso. Eu só falo o que o Senhor pode fazer, mas quem faz é o Senhor. Portanto, que as tuas promessas repousem sobre a bênção, sobre a família de todas as denominações na face da terra, indistinto da placa religiosa. Que toda esta grande massa humana desfrute das tuas bênçãos e todos quanto ouvir esta mensagem, possa crer que tu és o mesmo Deus que faz as coisas grandes acontecer, arrancando as piores dificuldades. Pai, é no nome de Jesus que oro por todos os teus filhos, desde agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe a cada um, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo reposa no coração de todos, desde agora e para todos sempre. E os irmãos do outro lado digam amém. Fecha a tua mão e receba a tua bênção. Em nome de Jesus.